dominical. Mais uma manhã que estamos aqui juntos para aprender sobre o Senhor, sobre a sua palavra, para sermos instruídos nesse privilégio que é podermos estar todos os domingos firmes aqui, para que nós nos tornemos mais fortes espiritualmente. E hoje teve tarefa especial, né? Então vamos falar sobre ela daqui a pouco. Vamos orar primeiramente? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Mais uma manhã em que as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por caminhar conosco em todos os momentos e nos permitir, Senhor, estarmos aqui mais uma vez na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus, ouvir da Tua palavra, sermos instruídos por ela, Pai. Obrigada, Deus, por essa liberdade que o Senhor nos dá, porque às vezes nós não sabemos nem calcular, Pai, o preço disso. Pessoas e irmãos vivem perseguidos, vivem, ó Deus, sem oportunidade de se encontrar, e nós estamos aqui com liberdade, louvamos o Teu nome por isso. Obrigada por cada pessoa que está aqui hoje e pela Tua rica palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nossa abertura hoje vai ser bastante breve, porque eu vou passar a palavra para vocês quase que imediatamente. Mas antes eu queria abrir com vocês lá em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 10 até o verso 17. Efésios 6, de 10 a 17, um texto bastante conhecido que fala sobre a armadura de Deus, que nós devemos tomar, vestir, calçar, para nos protegermos e estarmos prontos para lutar contra armas espirituais, com armas espirituais. Efésios 6, 10. Nós vamos ler de 10 a 17. Podemos ler todos juntos? Então vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Essa passagem nos fala de vários armamentos espirituais, comparando armamentos de guerra, que nos preparam para as batalhas espirituais, para que nós possamos, como diz o versículo 13, resistir no dia mau, e depois de termos vencido tudo, permanecemos inabaláveis. Entre cada uma dessas armas que são apresentadas aqui, eu quero destacar, como tem sido o foco aqui da nossa escola dominical desde a manhã passada, é a palavra de Deus, que aqui é chamada de espada do Espírito. Se a gente pensar na espada enquanto armamento, ela pode servir tanto para atacar o inimigo, como para também se defender de ataques. E foi justamente essa a proposta que eu lancei para os irmãos enquanto desafio na semana passada. Nós precisamos ter uma mente bíblica. Ter uma mente bíblica é mais do que ler as Escrituras. É claro que a gente deve ler as Escrituras todos os dias, para que nós possamos nos fortalecer, ter esperança por meio delas, mas nós também devemos memorizar as passagens bíblicas. E durante a semana, quem acompanhou, eu coloquei para vocês algumas pequenas meditações do valor que as Escrituras tiveram na minha própria vida.
situações de insegurança, de medo, em que eu fui instruída a decorar a palavra e no momento certo essa palavra fez o efeito esperado. A nossa esperança é a palavra do Senhor. O que ela nos diz, conforme nós lemos na escola dominical passada, é que o poder dela é muito poderoso para separar ossos, medulas, juntas e discernir os corações humanos. E ela também nos dá esperança para a vida que nós temos hoje, com os nossos problemas, com as nossas questões individuais, com as nossas lutas. Então eu incentivei os irmãos para que escolhessem durante a semana versículos de sua preferência e que nós pudéssemos compartilhá-los aqui. Eu escolhi um que está lá em Apocalipse 21:4, e eu escolhi porque eu acho que a nossa igreja esse ano tem passado por muitos momentos de perda. E isso muitas vezes entristece demais o nosso coração. Mas a palavra do Senhor é esperança. E Apocalipse 21:4 diz: e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá nem tristeza, nem morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, porque a primeira ordem já passou. É a esperança, meus irmãos, que a Bíblia coloca para as nossas vidas. Eu me chamo pastor Maria, né? A gente se emociona, mas é o valor que a palavra tem, e essa palavra toca os nossos corações. Nós podemos ter esperança. O nosso futuro na eternidade será sem dor, sem tristeza, sem pranto, porque tudo isso aqui já terá passado. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. E eu quero convidar vocês a compartilharem. Alguém aí cumpriu a missão de decorar? Vamos começar do lado de cá. Vai lá, Cláudia. Eu amo a natureza. E eu acho assim que é a forma mais simples que Deus fez para a gente lembrar dele a todo momento, né? Então tem um versículo lá em Jó que fala: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. E eu acho fantástico, porque Deus ele estipulou as épocas certas, né? A época do sol muito quente, a época da chuva, a época do inverno. E mesmo o tempo hoje ele está todo, como se diz, todo virado, como diz os antigos, né? Mas vai chegando a época das águas, né? Que é mês de setembro, mesmo vindo aquela seca, as plantas todas sem vida, você começa a notar nas plantas os brotinhos, mesmo sem a chuva. Aí eu lembro desse versículo, que ao cheiro das águas brotará. Então, assim, Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Mais alguém do lado de cá? Bia? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Amém, amém, amém. Tem algum motivo especial para você escolher esse versículo, Bia? Porque na hora da angústia, né, em todos os momentos que a gente tem dúvida, alguma coisa assim, a gente tem que levar o nosso pensamento a Deus, que é o único, nas mínimas coisas. Até quando eu estou procurando alguma coisa que eu não acho de jeito nenhum, está o Senhor, porque só Ele pode me ajudar. Amém. Amém. Coisas simples assim. Ah, não, a palavra é toda minha. Amém. Mais alguém do lado de cá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, Eu São. nunca feito depois que eu fui mãe, eu fui ter dona de casa. E eu andei passando muito aperto. Mas assim, não é financeiro, não é. Mas não vejo muita gente, eu sentia dó. E um dia eu estava chorando, eu falei para o Senhor, não me deixa me sentir abandonada, não. Porque eu sei que o Senhor não está abandonando. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não só o alimento, o sustento, mas a companhia de Deus. Amém. Cuidado dele ali. Sabe? E graças a Deus, eu não estou sentindo mais assim. Às vezes eu lembro dela, entendeu? Mas eu falo, Senhor, você está comigo, porque desde eu sentir a palavra. Amém. Meu Deus tem que me sustentar a honra e glória do nome dele. Amém. Amém. Desse lado tem mais. Salmo 51, 10. Vinha em mim, ó Deus, o coração puro e renova o meu espírito inabalável. Amém. Amém. O que você quer falar? Por que você escolheu? É porque eu peço, é o que eu peço sempre. Preciso disso. Amém. Amém. Quem é? Buscar-me-ei e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Beleza?
quer falar? Ele me inspira assim, a gente buscar, né? Que ele vai nos achar. Pode demorar, mas o tempo dele é amizade. Amém. E ele nos ouve. Amém. Aqui no meio, alguém gostaria de compartilhar? Guilherme? O Espírito e a noiva disse: vem. Aquele que ouve diz: vem. Quem quiser, venha. Beba de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. É o final da Bíblia, eu acho tremendo. Acaba com um convite. Mais alguém aqui no meio? Maquerne? Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim desejado. Jeremias 29, 11. Amém. Então, muitas vezes a gente fica assim, né, se questionando, passando por um momento da nossa vida assim, nossa, Senhor, por que isso, por que aquilo? Por que isso não tem mentira? Então, assim, o que traz consolo para o meu coração é saber que não importa. O Senhor é que sabe. Amém. Deus só tem a vosso respeito. Amém. O Senhor é que nos conhece o mais profundo, o mais íntimo do nosso ser. E o consolo consolo já fez o Senhor para nós. Amém. Mais alguém? Ilse? Salmo 50, versículos 14 e 15. Oferece ao Senhor sacrifícios de ações de graça e cumpre para com o Altíssimo os teus dons. E clama-me no dia da angústia. Eu te livrarei. Tu me glorificarás. Eu recebi esse salmo do Senhor numa situação onde eu tinha sido roubada da minha carteira, eu estava em Ribeirão Preto. E eu tinha passagem para São Paulo ali dentro, para mim e para a mãe. E eu recebi, eu tinha sido roubada no shopping, fiz o boletim e fui diante do Senhor, falei que eu não queria reclamar, Deus me deu esse salmo. Eu tive certeza que nós íamos viajar sem a passagem, e nós viajamos sem a passagem. Amém. Eu clamei no dia da angústia, ele me livrou. Amém. Mais alguém desse lado? Não? Então vamos para o lado de cá. Alguém? Vai lá. Letícia, Salmo 119. Porque ele exalta a palavra de Deus. Seus preceitos são. Tem um que 105, por exemplo, que ele fala: não, mais conhecido, não para os meus pés é a tua palavra, a palavra do Senhor é um refrigério de minha alma, livre. Ele exalta a importância da palavra. Eu acho que ele tem todo um contexto muito grande, mas ele exalta sempre a importância dos preceitos, das leis do Senhor. Amém. Vai lá, Milene. 1 Coríntios 12, 9. A tua graça me basta. Não, peraí, gente, isso péssimo. Esse mesmo. É esse mesmo. Eu conto das letras, das músicas, eu sou assim, mas esse versículo é o que eu lembro diariamente, porque eu tenho um pequeno problema de saúde, assim, muito. E aí eu lembro desse texto, porque está falando justamente disso, né? Paulo como espinho na carne. E a gente precisa lembrar disso, porque às vezes o que a gente pede às vezes saúde, às vezes a gente pede, sei lá, dinheiro, às vezes a gente pede. Mas é a graça do Senhor que já nos basta. E isso a gente já tem, né? E esse momento de fraqueza nos revela isso. Né? Mesmo quando a gente está mal, mesmo quando sou fraca, ainda sou forte. Né? Então o Senhor é para a gente ter tudo. Então todos os dias eu lembro desse versículo. Amém. Desse lado aqui, mais alguém, Bé? Eu não tive aqui na sua aula, no dia que você pediu, mas tem uma parte que eu gosto muito de, às vezes eu esqueço alguma coisa que eu guardei ou perdi, e antes eu falava com som limpo para poder achar. E hoje eu peço, meu Deus, então eu ensinou um versículo. E o Senhor estava dentro dos rios, nem uma gota sai dela e traz a luz para escondida. Só um já ficou longe. Agora eu falo com Deus, não é 5 minutos, eu acho que dá para. Aí eu vou e agradeço a Deus pelo que Ele fez para mim, porque é fatal, não falha. Igual a senhora falou. Eu lembrei desse versículo. Verdade. Acabou os pulinhos. Amém. Acabou os pulinhos para São Paulo.
Acabou. Acabou só um pouquinho. Não existe só um pouquinho mais. Fernando? Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes de vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração súplica com ação de graças. Porque a gente anda muito ansioso, né? Nas coisas. Então eu passei um momento da minha vida que eu era muito inquieto e inseguro. Eu esperava o agir de Deus e a gente ficava ansioso pelo que Deus ia fazer. Então eu refleti muito nesse salmo, nesse versículo aqui, e me ajudou muito. E no esperar do agir de Deus, Ele tem feito maravilhosas coisas na minha vida. Então para mim foi uma bênção entender o propósito de Deus na minha vida e confiar nele. E no momento certo Ele tem me abençoado. Amém. Sojano, você queria falar? Jesus nos ensina muito a examinar a consciência. Né? Todo ser humano tem um dia a dia, né? Para viver. Então, o Salmo 19 tem um versículo que fala que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, quem quiser tomar uma direção certa, tem que pôr em prática algo que a Bíblia ensina, né? Para não fazer nada de errado, né? Mais alguém, meus irmãos? João? Segunda Crônica 7:14. Se meu povo, eu estava pelo meu nome, se humilhar e se converter sobre os meus caminhos, então desse céu estará em sua terra. Amém. Mais alguém, irmãos? Bom, eu acho que já ficou bastante claro o poder da palavra sobre as nossas vidas, né? Ela nos conforta, ela nos anima, é uma palavra viva que tem cada dia estado aqui à nossa disposição, né? Basta que a gente queira consultá-la. Maquene? Ouvindo, né? Cada testemunho de cada irmão aqui, aí me fez lembrar do versículo lá do Salmo 19, versículo 7, que fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria aos seus. Então você diz assim, como que o Senhor fala com cada um, né, de uma maneira, ele ministra no coração de cada um, ele traz a palavra dele, que é verdadeira, que é fiel, que é como a espada de 2 gumes, que é viva, né, ele é viva. Então, o Senhor traz a palavra para cada filho dele, de acordo com a necessidade que ele precisa. Amém. Como ela é viva, né? Porque ele trazia desde o início de casa até hoje. Amém. Uma palavra, seja de conforto, de consolo, de amparo, de cuidado, né? Seja para trazer o filho, seja para poder, às vezes, como o pastor fala aqui na vida, dar uma pastoral, né? Seja que o Senhor nos dá uma pastoral, né? Sim. É maravilhoso. Amém. Amém. Ligando isso com o nosso tema anual, que é Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, se nós estivermos aptos a falar da palavra do Senhor para os demais, nós e nossa casa certamente serviremos ao Senhor, porque estaremos submissos à palavra, instruídos pela palavra, e agiremos conforme a palavra. Deus nos abençoe, e graças a Deus pela Bíblia, que é livre para nós. Graças a Deus. Meus irmãos, bom dia. Quero dar um aviso que hoje à noite nós teremos a celebração da ceia, né? Então queremos convidar todos os irmãos, né, para estarem presentes hoje à noite, para a gente celebrar, né, a morte e a ressurreição do Senhor, que foi por nós, né? Então, o que ele fez. Queremos também pedir aos irmãos que estejam orando pelas pessoas que estão enfermas, que estão fazendo tratamento, né? Os pedidos no grupo do WhatsApp, e orar também pelas programações da igreja, né? Os ministérios, né? O trabalho que o ministério tem exercido. Tem algum pedido especial para alguém gostaria de fazer? Lali? Na realidade, nem é pedido, porque Vanessa até colocou no grupo da igreja, ontem, para onde em nome do Senhor, a Maria Rosa, 5 horas da manhã, eu e Vanessa estávamos lá no Adilomberg, porque estava ela saindo do hospital, que ontem o pai vinha para visitar, já veio com o carro para levá-la embora para casa. As crianças que, a família de lá, fizeram plano funerário, porque a mãe ligou, falou que os médicos tinham desenganado, então eles prepararam o plano funerário e foram com ela. Qualquer coisa é só você ligar, porque ela simplesmente
ela falou que a filha dela estava morta. Mas, como Deus é um só, ela falou, gente, tem tipo uma capelinha lá perto do irmão dela. Ela foi, ela disse que pôs o joelho em terra e falou, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Para minha filha ficar nessa situação, que o Senhor a leve para os seus braços. Mas, se for para ela ficar pedir, que o Senhor me dê um sinal. E assim, não levou tempo nenhum dia, os médicos, tudo assim, sem entender, que a menina reagiu. Aí, dentro de 2 dias, desentubou a menina e já foi para o parto. Ela ficou 3 semanas entubada, sem reagir, sem nada. Ela tem 1 ano e 9 meses. Então, está honra e glória no nome do Senhor. Então, que nós possamos continuar acreditando que Deus, então, Deus, o milagre, ontem, ontem eles foram embora. Graças a Deus, ela pediu para agradecer as orações, todos quebrando, e que quando ela voltar, que haja oportunidade, ela vai trazer a menina na igreja para testemunho. Amém. Em nome de Deus, continue abençoando. São? Eu quero pedir para a Tawane e para a Lídia, para a Lava, pedir a Deus que ele viu seus sonhos guardando para a gente fazer ela fazer a unidade com os outros, ou fazer com ela. Ela estava presa, saiu com o negócio de tirar o negócio da família, liberou, né? Para falar o negócio, mas está. Vamos orar por ela, né? Se Deus tem poder, se for doente, Deus tem poder para. Se for também inimigo, Deus também tem, né? E quero pedir também para quando eu estou trabalhando nela, que os filhos, dia primeiro, levou ela para o asilo, né? Para que Deus esteja com ela, não ficou, já depende de tudo, uma pena só, os filhos querem saber dela. Vamos orar por ela também. Tem mais pedido? Especial? Beto? Minha mãe está com 95 anos, ela tem telefonia de oração para ela. O nome dela é Eunice Flores, né? Pela minha obra. Não, família. Família. Nós queremos agradecer a Deus também, que Rebeca e Ana Júlia estão bem, né? A Rebeca ontem mediu a pressão já abaixou, agora está baixa. Então, graças a Deus, né? Glória a Deus. Então, vamos orar e logo depois da oração nós vamos separar para o estudo, tá? Então, a classe catecúmenos, né, vai com o Guilherme e os adolescentes com Letícia, tá? E as crianças na classe. Vamos orar então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado em nossas vidas, sinais, ó Deus, do teu poder, da tua graça, Pai, e nós te louvamos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, Pai, e será para sempre. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por termos o privilégio de reunir nessa manhã para estudar a tua palavra. Queremos colocar, ó Deus, esses motivos de oração que foram apresentados aqui diante do teu altar, crendo, Senhor, que tu és poderoso para fazer mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, tua bondade, e te louvamos, Senhor, orando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos nos separar para o estudo, né? Os irmãos poderão sair, os irmãos que vão ficar aqui, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Aliás, Romanos capítulo 5. Romanos 5, nós leremos de 1 a 5. Romanos capítulo 5, do primeiro verso até o verso 5. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo
que nos foi outorgado. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós já estamos trabalhando esse texto aqui, já domingo passado nós falamos sobre outra parte do texto, né? E nós temos falado aqui sobre a questão das tribulações. E aí nós definimos algumas coisas importantes aqui sobre as tribulações, mas hoje eu queria, assim, de forma mais prática, que nós conversássemos sobre as tribulações da nossa vida. Sempre nós enfrentamos, todo cristão enfrenta lutas, né? Então, uma das características das tribulações e provações é que elas são comuns a todos, né? Então, não é só o crente que enfrenta luta, e nem é só o ímpio que enfrenta luta e tribulação, porque se a tribulação fosse um castigo de Deus, então o ímpio deveria receber muito mais tribulação, castigo, do que o crente, né? Então vamos pensar, se a tribulação, a luta, a dificuldade, a adversidade, né? Que aí nós podemos colocar aí como adversidade um monte de coisa, né? Então nós podemos pensar as lutas que a gente tem internas, externas, com pessoas, com saúde, né? Com situações financeiras, com relacionamentos. Então as tribulações, elas são várias, elas vêm de várias formas sobre nossa vida, mas elas são comuns a todos, e por isso, né, elas atingem tanto o ímpio como o crente. Jó falou, né, que sofre tanto o incrédulo como o justo, né, o injusto como o injusto, o injusto como o justo. Então todos sofrem, todos passam por lutas, todos passam por tribulações. Por isso, então, nós definimos aqui que tribulação na vida de crente não é castigo de Deus, né? Então, assim, nós temos que entender isso, né? Deus não castiga, né? Deus corrige, né? Às vezes uma tribulação, ela pode vir sobre um cristão como correção, mas aí não é com esse propósito, né? De punir, porque a punição é uma forma de pagamento, né? Então vamos pensar, se eu estou sendo punido por alguma coisa errada que eu fiz, então eu estou pagando o preço do erro que eu cometi, né? Então aí, nesse caso, nós definimos aqui também que o sacrifício de Cristo perdia o sentido, o significado, porque se eu for sofrer pelo meu pecado, né, então não adianta Cristo ter morrido na cruz, né? Então não é esse o propósito. Então, na vida do cristão, isso é muito bom a gente pensar nisso, né? Então, o pecado na vida de um cristão, ele é como um acidente, né? Ele não pode ser algo comum na vida de um cristão. Então, o cristão, ele foi escolhido por Deus, chamado por Deus para viver uma vida santa. Então, nós somos predestinados pelo Senhor para viver em santidade. Então, para viver uma vida justa diante de Deus. Então, quando um cristão vive na prática comum do pecado, usual do pecado, né? Então, assim, vive deliberadamente em pecado, há de se perguntar se a pessoa é mesmo crente, né? Porque isso não pode ser comum na vida de um crente. Mas qual é a solução para a vida de um crente com o pecado? Então, se o pecado é um acidente, ele pegou e errou, falhou, qual que é a solução? É confessar o pecado, arrepender, confessar o pecado, pedir perdão. Então Deus vem e aí aplica o sangue sobre nós espiritualmente falando, e aí nós temos o perdão dos nossos pecados, nos livramos das nossas faltas. Então Deus não vai nos punir, Deus não vai nos castigar por causa disso. Deus vai derramar sobre nós graça, perdão, e é isso que Deus faz quando o crente comete um erro, se arrepende, pede perdão a Deus, e aí Deus aplica o perdão de Cristo sobre nós. Pronto, resolveu. Agora, quando é que vem correção? Aí correção pode vir quando o crente comete o pecado e se recusa a arrepender e se recusa a pedir perdão. Então ele não confessa, não se arrepende e não confessa. Então está na prática comum do pecado, ou seja, ele está reincidindo em pecado, na falta. E aí está com o coração duro. Então às vezes, para amolecer o coração, Deus precisa trazer uma correção, né? E aí, mas sempre a correção do Senhor, ela é com entendimento.
Nunca o é sem entendimento. Então o crente entende que Deus está corrigindo a sua vida, né? Mas não castigando a sua vida. Porque se Deus estivesse castigando, então não precisava de perdão. Concorda? Então, se Deus estivesse castigando, não precisava de perdão. Quem sofre pela falta cometida não precisa ser perdoado. Já está sofrendo, já está pagando. Está pagando. Então, entenderam, gente? Sim, pode perguntar. A gente fica pensando, eu acho que. Vou fazer a pergunta aqui para ver se eu estou se tem falha. Uma pessoa, uma família de uma pessoa é de Deus, joelho no chão, assim, e ali orando para os filhos, os irmãos, mas tem um membro da família que não quer consertar, e aquela família está de joelho para pedir. E essa pessoa cai numa enfermidade que... Esse que não quer consertar. Não cura. Sim. É um pagamento que Deus está tomando para poder essa pessoa ser salva, para não que arrependa? Não, de jeito nenhum, porque nós vamos falar até sobre isso agora, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui. Mas de jeito nenhum, né, Deus vai punir uma pessoa pelo pecado do crente, né? Ou mesmo ímpio. Punir com o objetivo de salvar a pessoa. Não, né? Por quê? Porque Jesus já foi punido para salvar. Senão a salvação vira meritória, vira mérito. Quer dizer, que se eu estou sofrendo para ser salvo, então eu estou pagando a minha salvação com o meu sofrimento. Entendeu? Eu estou pagando a minha salvação com o meu sofrimento. Então eu estou salvando a mim mesmo pelo sofrer. Né? Essa pessoa não sabe porque não é permissão de Deus. Assim. Deus tem um propósito, nós vamos falar sobre isso, tá? Tranquilo aí, gente? Então, tá. Segunda coisa também que nós vimos é o seguinte, é que a tribulação ou o problema, né, ou a adversidade não converte ninguém. Então a gente tem que entender isso também, né? Porque, veja, a gente usa essa expressão, né, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A gente usa essa expressão como algo comum, né? Mas a Bíblia não ensina isso, mas a gente usa isso pela experiência normal de ver alguém, por exemplo, né, que está sofrendo, aí o coração quebranta, né? Então o sofrimento pode quebrar o homem, pode quebrantar o coração, mas o sofrimento não pode salvar. Não é garantia de salvação. Não, e nem pode salvar, né? Pode salvar. Porque aí senão não tem razão de Cristo. Não tem preço, né? O preço é Jesus. Pagou. E não a gente. Então, e aí todo mundo sofrer seria salvo. Isso. Não é verdade. Tem o exemplo dos leprosos, né? Sim. Um que voltou para agradecer. Todos receberam a bênção. Exato. Né? Mas só um que voltou, né? Mas aí, então a ideia que as pessoas passam é o seguinte, é que se a pessoa não quer, a gente está pregando o evangelho para ela, e ela não quer converter, então a gente pensa, Deus vai punir aquela pessoa, castigar aquela pessoa e ela vai então se converter. Não vai converter. Pode algumas pessoas quebrantar o coração por meio do sofrimento, mas mesmo com o coração quebrantado, se ele não voltar para Cristo, se ele não buscar Cristo, ele não será salvo. Né? Então veja, há uma diferença grande na Bíblia entre duas pessoas. Um foi Judas, né? Que arrependeu, entre aspas, né? Do seu erro, porque ele virou e teve consciência do erro, né? E ele virou e falou assim: eu pequei contra sangue inocente. Então ele teve consciência de que errou, não é? Ele teve plena consciência de que errou. No entanto, ele não foi a Cristo para ser salvo. No entanto, o ladrão da cruz, ele teve a mesma condição, a mesma situação. Ele teve consciência do erro. Ele disse: olha, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem isso que nós estamos sofrendo. Mas aí ele foi a Cristo. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Não é? Então, viu a diferença dos dois? Então, a adversidade, ela pode quebrar o homem, né? Mas ele precisa de Cristo para salvar. Senão é só consciência do erro, né, e tal, e não volta para Deus.
Talvez esse conceito seja muito comum, porque aqueles que estão passando por uma dificuldade, eles parecem que têm um senso de necessidade maior. Não todos, mas a grande parte daqueles que vêm a Cristo parece que estão passando por um momento de dificuldade. Então fica parecendo que a dificuldade é que trouxe. Não é verdade. É o Espírito, que Cristo fala. É o Espírito que traz, né? Exato. E aí fica assim, também notório, né, isso, porque quem vem a Cristo não são todos aqueles que passaram por adversidade. Às vezes as pessoas não tinham nada, não tinham problema nenhum, não tinham adversidade nenhuma e tiveram chamado e vieram a Cristo. Tranquilo? E tem aqueles que sofrem muito e continuam duros e não vem. Tranquilo aí, gente? Então tá. Outra coisa também. Tribulação também, irmãos, não santifica crente. Essa é outra coisa também que a gente precisa entender. Veja, quando nós passamos por tribulação, né, então a tribulação não vai santificar o crente, ou seja, torná-lo mais santo, né? Porque se assim fosse, veja bem, né, se fosse dessa forma, todo crente então estaria super santo. Porque a gente passa por luta todo dia? Passa por luta todo dia, não é? Então não é esse o propósito de Deus, né? A santificação é uma consciência de que nós precisamos transformar a nossa vida e nós vamos transformar. Isso independe de estarmos passando por situação difícil ou não. Não depende disso, né? Tá? Outra coisa também, a tribulação, ela sempre é um teste na vida do crente. Isso aqui é muito importante a gente pensar. Por que a tribulação é um teste, irmãos? É porque Tiago diz assim, depois de aprovado, ele fala aqui, Tiago 1,12, se não me engano, né? Alguém acha aí, lê para nós. Ele diz assim, depois de aprovado, receberá a coroa da vida ou da justiça, se não me engano, acho que é da justiça. Tiago 1,12. Quem achou aí, lê para mim. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ser sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, note o que ele fala. Aqueles que passam pela tribulação e perseveram. Então, não é a tribulação que vai fazer a pessoa receber a coroa da vida. É a perseverança. É o fato da pessoa ficar firme com Deus. Então, ela é um teste. Como que ela é um teste? Vem uma tribulação, aí a resposta que nós damos à tribulação, como nós agimos diante daquela tribulação, vai mostrar se nós passamos ou não no teste. Então, vamos pensar. Se o crente está passando por uma perda, uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade, tudo, e ele persevera em Deus, ele agarra a Deus, né? Ele fica firme na fé, mantém firme na fé, então isso faz com que ele receba depois a aprovação de Deus. Então, foi certo, agiu de maneira certa. Agora, vamos supor, ele enfrenta a tribulação, aí ele passa a murmurar, ele passa a falar mal de Deus, ele afasta de Deus, não quer servir a Deus, não quer vir buscar a Deus, então ele não passou no teste. Aí eu desde o princípio que eu estou aqui, eu tenho ensinado para os irmãos assim, que é como se fosse uma fila, né? E aí chegou a sua vez de ser provado, você vai lá, não passou, volta lá para o final da fila, né? Vai voltar, vai enfrentar de novo, né? Passou, então agora vai para uma aprovação maior, porque já adquiriu um nível, né? Como na escola, gente, né? Passou, vai para o ano seguinte, próximo ano. Não passou, vai ter que repetir o ano. Então, virá novamente a outra tribulação. Então, se você está vendo um irmão que está passando sempre por um mesmo tipo de provação, então isso implica que aquela pessoa não amadureceu. Então, para a gente sendo sábio, né? Então, tinha um professor que dizia assim, que a gente não precisa tropeçar numa pedra para saber que a pedra está no caminho. Eu posso ver alguém tropeçando e desviar o meu pé. Então, qual que é a minha sabedoria?
A sabedoria é quando eu passo por uma tribulação e eu vejo aquela situação acontecendo e eu me apego a Deus, e agora então eu vou para um outro nível, porque a minha maturidade já se estabeleceu. Então, se a gente vê um crente passando pelo mesmo tipo de provação, é porque ele ainda não amadureceu naquela área. Então vamos pensar um exemplo, vamos pegar um exemplo, um bem corriqueiro, né? Aqui, vamos pensar aqui, um cristão que está sempre com problema financeiro, então é um teste que Deus está dando para ele. Se não é uma questão de recorrência, isso implica o seguinte, que às vezes o problema financeiro pode ser em decorrência de alguma coisa que aconteceu que nem é culpa do cristão. Mas se ele, como cristão, está sempre passando por luta financeira, ele não passou no teste ainda. Por isso está repetindo, até que ele vai amadurecer. Aí, o que significa amadurecer? Primeiro, confiar em Deus. Segundo, ser fiel a Deus nessa situação, ajustar a vida, né? Então, não viver de forma sem compromisso, né, com as coisas. Então, passou no teste, aí vai. Então, para eu ser sábio, como é que é, irmãos? Ora, se eu estou vendo a situação lá na minha vida repetindo, então eu tenho que parar e falar assim: ó Deus, então eu tenho que mudar essa área da minha vida. Tranquilo, irmãos? Pastor, tem uma terceira hipótese aí que gostaria que o senhor esclarecesse. Deus também, quando usa as pessoas passam por perrengue tremendo, né? Porque alguém um dia falou que Paulo foi agredido pela vida. Esse cabra vai morrer, né? Vai morrer, passou pelo que passou, cheguei aqui na cobra da peguei ainda. E Jó também, no final, que ele fez umas declarações lá, parece que Deus tinha um propósito porque no início falava que ele era justo, né? Íntegro, justo e tal, depois ele passou pelo que passou, né? E no fim ele deu uma revelação, fez uma revelação que agora eu vejo como frente a frente, né? E Paulo também, quer dizer, esses dois exemplos, por exemplo, Zacarias mais a esposa eram justos. Ver o filho passar pelo que passou, ser degolado, então nesse caso aí é uma terceira hipótese, né? Porque parece que é Deus usando essas pessoas. Tá. Porque, vamos lembrar, seu James, no final, lembrar que a aprovação visa o testemunho, tá? Aí nós vamos falar, visa o testemunho, nós vamos chegar nisso aí, tá? Tranquilo aí, gente? Tá. Então, outra coisa também que a gente precisa entender também é que a tribulação, ela é controlada por Deus, não é controlada por nós. Então, veja, não sou eu que controlo a quantidade e a intensidade das provações da minha vida. Então, quem controla isso? É o Deus, Ele que vai mandar, permitir. E ao permitir, Deus vai permitir de acordo com a condição que o cristão tem. Então, por isso, a gente vê um cristão novo sendo testado em áreas que nós, cristãos, não somos testados mais. Nós, cristãos mais velhos, não somos mais, né? Então, é dentro daquele limite que a pessoa pode suportar. Isso ensina a gente duas coisas. Primeiro, é o seguinte: eu posso confiar que Deus não vai permitir que uma situação venha que seja maior do que a minha capacidade de suportar. E segunda coisa, eu posso ter certeza, né? Então eu não preciso me desesperar, eu posso ter certeza que eu vou dar conta. Loucura isso. Certo? Então veja, está vindo daquele tamanho? Não, Deus está mandando é porque eu dou conta, pronto. E eu tenho que pensar, eu vou passar por ela por quê? Porque eu dou conta. Eu tenho, né? Deus é que administra isso. Então Deus está
tá permitindo vir porque ele sabe que vai dar conta. Então, quando eu não respondo de forma correta, não é culpa de Deus e nem é culpa da tribulação. Então, eu não posso dizer, foi maior do que eu. Não. Se eu não passei no teste, é porque eu é que não tinha entendi que eu tinha condição de passar. Porque senão, gente, seria injusto. Pensa, Deus mandar uma situação na nossa vida que nós não daríamos conta de suportar. Não é? Aí não tem ninguém para o céu. E a Bíblia diz que ninguém pode. A Bíblia diz que ainda tem um escape. Ele proveu o escape. Né? Quando é numa situação em que ela possa ser maior, Deus proveu o escape para não ter que passar por ela. Né? E aí a gente vê isso mesmo. Às vezes uma situação está tão difícil, pode complicar demais, aí Deus pega e dá um livramento. Né? Então eu entrei nela, mas aí no meio do caminho Deus pegou e interviu, né? E por quê? Porque ela poderia se tornar maior do que eu poderia suportar. Nesse caso, tem casos que levam até a morte. Não, porque às vezes a tribulação foi usada por Deus para isso. Morte não é, lembra, gente? Morte não é castigo. Né? Morte não é castigo. Porque se fosse assim, quem tinha que morrer era só ímpio. Morte é uma forma de glorificarmos a Deus. Então, o cristão precisa entender isso. Né? A nossa morte é a maneira final de glorificarmos a Deus. Então, a gente vive a vida para a glória de Deus. E na hora da morte, é o momento final de glorificarmos a Deus. Por isso, o crente, ao enfrentar a morte, deve enfrentar a morte confiante em Deus. Como foi a vida. Né? E não em desespero. Fernando? Essa não suportação, podíamos dizer que não é preparo nosso, despreparo, no quesito de comunhão com o Senhor. Por exemplo, tem uma diversidade na minha vida, mas se eu não estou com comunhão com o Senhor, eu não tenho confiança no Senhor. É falta de maturidade. Eu falo assim, você falou desse escape que a gente tem. Então, por exemplo, esse escape, se a pessoa não estiver preparada para suportar, quando vem uma tribulação que Deus nos dá, a gente já, quando a gente tem esse preparo e esse conhecimento, a gente sabe que Deus está conosco. Então, assim, em todas as situações, Ele prometeu estar conosco, não nos livrar dela. Então, se a gente estiver cada vez mais preparado no quesito da comunhão com Ele, a gente não passa melhor essa situação? Não é na questão da comunhão, é na questão da maturidade. Justamente. Então veja, você está junto com o Senhor. Se eu já amadureci naquela área, vamos pegar um exemplo, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, a questão dos relacionamentos, né? Vamos pegar que eu acho que é bacana demais. Tem pessoas que estão sempre enfrentando problemas de relacionamento, vocês já viram isso? Sempre, né? Então, sempre está com problemas de relacionamento. Nunca resolve os problemas de relacionamento. Então, por quê que está ali? Porque a pessoa não amadureceu, não passou no teste. Né? Então, toda vez que vem a tribulação, ela pode estar em comunhão com Deus, ela pode estar buscando a Deus e tudo, mas se ela não amadurecer naquela área, ela vai sempre enfrentar o problema de relacionamento. Quando é que ela vai deixar de ter problema de relacionamento? Amadurecendo e buscando Deus de maneira correta. Porque às vezes, mesmo no nosso processo de buscar o Senhor, a gente passa por etapas de amadurecimento. Porque o novo convertido, ele pode comer a palavra, pode orar, pode jejuar, mas ainda assim ele está em etapas de desenvolvimento. Porque vai chegar um tempo que irá amadurecer. Exato. E vai amadurecendo aos poucos, né? Isso, mas é sobre isso que eu estou dizendo. Por exemplo, Deus não vai te dar uma situação na qual Ele deu para uma pessoa que já tinha muito tempo na palavra. O pastor Silvio nos ensinou sobre isso. Quando está chegando uma pessoa lá na fé, você não vai passar para ela aquilo que você já está lá na frente. Então eu falo assim, o que eu estou tentando dizer, cada etapa na nossa vida, Deus nos dá uma condição para passar. Mas se a gente fazer da maneira correta, a gente vai amadurecer. É sobre isso que eu estou tentando dizer. Porque, então, quando vier uma coisa difícil,
você disse, um escape. Para aqueles que não estão preparando, não estão buscando. Então, e o último ponto aqui, dessa primeira parte aqui, é a tribulação, ela visa sempre testemunho. Sempre. Então, veja, quando nós estamos sendo provados, ou estamos sendo tentados, ou estamos passando por adversidade, então, tem sempre gente nos olhando, né? Então, primeiro, vamos pensar, tem Deus olhando, porque Deus está administrando tudo. Isso é o primeiro. Segundo, tem o diabo olhando e vendo o momento oportuno para transformar aquilo numa coisa maior do que ela já é, né? Então, e às vezes intervindo, né? Por exemplo, né? Nós citamos o caso de relacionamento aqui, né? Então, às vezes a pessoa está com um problema com alguém, aí o diabo vem e inflama mais a situação. Por isso a Bíblia fala para não deixar o sol se pôr sobre a ira e não dar lugar ao diabo, né? Então, ele pode transformar aquilo numa coisa maior. Terceiro, tem os de fora olhando, e as pessoas vendo, e agora? Como que vai reagir? Né? Então, vamos ver agora. Se ele fala que ele confia em Deus, então vamos ver agora, né? Então, ele fala que ele é maduro na fé, né? Que ele tem fé mesmo em Deus, então vamos ver agora se ele vai dar o testemunho disso. Então, aí, o que o seu João falou ali, né? Então, por exemplo, Zacarias e Isabel perderam João Batista, né? Foi degolado. Então, e aí como que eles reagiram? Né? Paulo, né? Como que Paulo reagiu diante das situações, né? Que Paulo enfrentou? E aí, gente, para amadurecer o caráter, às vezes nós vamos ter que continuar mais tempo na tribulação. Então, visando o testemunho. Então, vamos pensar, quanto tempo vai durar uma tribulação na nossa vida? Então, até que a gente dê uma resposta certa nela. Então, quem vai administrar o tempo de permanência da tribulação é Deus e a nossa resposta. Se eu não estou dando a resposta correta ainda naquilo, então Deus pode permitir que a tribulação prolongue para que eu possa dar a resposta certa. Vamos pegar um exemplo. Então, Paulo, irmãos, se não tivesse o espinho na carne, Paulo envaideceria. Não é? Então Paulo disse assim: eu preciso disso. Paulo entendeu isso. Ele falou assim: eu preciso. Por quê? Porque a tribulação é uma forma de controlar a minha vaidade. Então, como que Deus, vaidade é pecado, vaidade e presunção é orgulho contra Deus, né? Não só, e aí a Bíblia diz que a vaidade é uma forma de resistir a Deus. Então, para Deus tornar Paulo uma pessoa mais útil e melhor, então Deus teve que deixar que a tribulação continuasse na vida dele. Se Deus simplesmente tirasse, Paulo poderia ter envaidecido, voltar. Então veja, a tribulação na vida de Paulo, o propósito dela foi não só no primeiro momento impedir que Paulo envaidecesse, mas impedir que Paulo retornasse. Foi por isso que Deus disse para ele não. Porque ele orou a Deus pedindo, 3 vezes ele pediu para tirar o espinho na carne. Aí Deus disse não. Ele disse assim: Paulo, você precisa disso, porque é essa forma que vai te tornar melhor, mais útil na minha mão. Todo mundo tem, né? Está vendo? Então, às vezes você está numa situação que você diz assim, mas não melhora, nunca passa. Então é a hora de a gente olhar e falar assim: onde Deus está trabalhando comigo com isso? Então a tribulação é uma forma poderosa de Deus trabalhar nossa vida para que a gente seja mais útil na mão do Senhor. Então, por isso que Paulo fala aqui que nós podemos nos alegrar nas tribulações, porque Deus está trabalhando a gente, né? E aí, então veja, às vezes a tribulação é uma forma de Deus trabalhar você para orar mais, para estar mais perto de Deus, buscando mais a Deus. Se Deus sabe, e Ele sabe, que se você tiver com vida muito folgada,
você tem a tendência de buscar menos a Deus, então Deus vai permitir que aconteça alguma coisa, para quê? Para te buscar para mais perto dele. Gente, e aí a gente entende isso como coisa ruim, e Paulo está dizendo, não, isso é bom, porque o efeito é bom, né? O propósito é bom. Então nós vamos entender que isso está acontecendo, para quê? Para fazer a gente melhor, para nos tornar mais úteis nas mãos de Deus, visando o testemunho, né? E isso pode fazer parte do propósito de Deus? Pode, né? Plenamente do propósito de Deus. Quer ver? Pensa, Paulo foi talvez dos apóstolos o que mais sofreu, gente, não foi? Mas Deus, no propósito de Deus, lá no início, quando Deus chamou Paulo e mandou Ananias ir lá orar com Paulo para que o Paulo voltasse a enxergar, Deus falou para ele assim, pois eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Então estava dentro do propósito de Deus, aquilo fazia parte para a vida de Paulo, e aí Paulo tinha que entender isso, e ele entendeu plenamente. Aí ele disse assim, então eu vou ficar mais feliz quando eu estiver passando por prova, né? Porque para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então veja, olha o inverso, né? A vaidade era que ele acharia que ele era forte, não é? E a fraqueza fez com que ele entendesse que ele tinha o poder de Deus que o tornava forte, e não que ele era forte. Então Paulo precisava daquilo. Olha, gente, isso é precioso demais. Mostrou para ele que ele não era nada. E ele dependia da graça. Não é? Então, gente, ele está dizendo assim, olha, quando vem a tribulação, ao invés da gente ficar triste, ao invés da gente ficar reclamando, então, procure entender o propósito de Deus, né? Deus tem um propósito daquilo, e ao entender o propósito de Deus, então, nós nos tornamos melhores e mais úteis nas mãos de Deus, porque aí sim, aí a gente dá testemunho, né? E quando a gente não dá a resposta certa, a gente cria um mal maior do que já estava proposto, né? Tranquilo, gente? Pessoa que sofre por causa de vício, né? Por causa de certas coisas. Agora o crente, hoje, a Letícia falando aí, a importância da direção pela palavra. A pessoa que tem a palavra direciona a vida. A resposta é adequada, né, Sr. Jones? Aí a gente entende assim, quer ver, em suma, né? Então, de onde vêm as provações da nossa vida? Então, em suma total, resumindo tudo assim, nós pensamos assim, ela vem de onde? Ela vem de Deus, né? Então, por isso, irmãos, aquela ideia assim, rejeita, né? Eu não aceito, lembra? Tem muita gente que fala isso, né? Não, gente, está amarrado, eu não aceito isso. Não, a gente tem que entender o propósito e não rejeitar aquilo, porque aquilo pode ser um propósito de Deus para a nossa vida, para abençoar a nossa vida, né? E a gente está, às vezes, rejeitando aquilo e dizendo, né? Eu não aceito isso, né? É o pessoal do pensamento positivo, né? Que vive aí das igrejas, né? Da fé positiva, né? Não, você tem fé, você tem que rejeitar isso não pertence a você. Às vezes foi Deus que mandou, gente. Então, porque vem de Deus mesmo. Jó, quando perdeu tudo, Jó não falou que foi o diabo que tirou. Nós sabemos que foi o diabo, o instrumento, né? Porque nós lemos Jó, mas Jó não leu Jó, né? Não é? Então nós sabemos porque nós lemos Jó, não é? Aí, e como é que Jó interpretou? Aí ele virou e falou assim: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó entendeu perfeitamente que tudo aquilo fazia parte de um plano de Deus. E aí ele falou, e aí o plano de Deus, gente, era trabalhar Jó. Era trabalhar Jó, porque Jó tinha obras justas, né? Então Jó fazia o que era íntegro e reto, porque tinha obras justas, mas o coração de Jó não era íntegro, totalmente íntegro, porque Jó era vaidoso. E Deus trabalhou justamente a vaidade de Jó. Lembra nas perguntas? Quando ele faz as perguntas para Deus, né? E tal, Deus virou e falou para ele assim: o que você pensa que você é, Jó?
Onde você estava quando eu fiz isso? Onde estava? Né? Aí ele falou assim, puxa vida, eu falei coisa que eu não devia falar. Viu? Não é? Coisa demais para mim, grande demais para mim, eu falei o que eu não devia ter falado. Né? E aí, por quê? Porque ele estava questionando Deus, dizendo, eu não posso passar por isso, porque eu sou íntegro e reto. Olha, então, tudo aquilo veio para Jó, para mostrar para Jó quem Jó era. Então, isso também é um ponto básico na coisa. A aprovação, irmãos, mostra quem nós somos e onde nós estamos no processo de crescimento. Viu? A vaidade é sutil demais, né? É porque, infelizmente, de maneira geral, independente das religiões, a maioria, tudo bom que acontece é Deus, tudo ruim que acontece é o diabo. Mas só que nem sempre. Aí assim, ó, as tribulações elas podem vir. Então, a princípio tudo é Deus, né? Que dirige tudo, nós sabemos disso, é tudo Deus. Mas elas podem vir pela às vezes, escolhas erradas que nós fazemos, não é? Então, uma pessoa, como consequência de uma escolha errada que a gente faz. Então, às vezes, por exemplo, né? Vamos pegar um caso aqui, né? Um casamento que não está dentro do propósito do Senhor, um casamento misto, né? Vamos pensar. Aí a pessoa não buscou a Deus, né? Não pregou primeiro para o cônjuge converter, né? E aí casou. Aí agora está sofrendo o casamento. Pô, é uma escolha errada que ela fez, não é? Então agora vai estar passando aquilo. Então uma tribulação que Deus permitiu, mas de uma escolha errada. Segundo, às vezes nós sofremos por causa dos outros, a maldade dos outros sobre nossa vida. Também é permissão de Deus, mas às vezes uma pessoa com quem nós estamos convivendo, ela está desejando mal e infligindo mal sobre nós. Às vezes tem filhos, né, de pais não crentes, um filho crente de pais não crentes, e o filho está sofrendo porque os pais são maus, não são crentes. Então, isso está sendo, é claro que muitas vezes usado pelo diabo, mas está sofrendo. Às vezes o empregado está sofrendo porque o patrão é mau, né? Está usado pelo diabo. Então, são aflições que a pessoa sofre que é causado por outros, né? E também, às vezes, irmãos, as pessoas sofrem por um mal geral que está no mundo. Então, vamos pensar, numa calamidade, vem uma enchente, uma inundação aí, né? E aí a pessoa perde tudo que ele tinha. Ele não é crente, ele estava lá. Então é uma questão natural, do mal natural, né? Que está no mundo e tudo, né? E Deus permitiu, mas tudo está dentro do controle de Deus. Agora, sempre, para a gente só fechar aqui, né? É assim, sempre, toda tribulação ela tem um propósito, sempre, né? E aí, dentro do entendimento do propósito de Deus na tribulação, eu posso tirar algumas coisas importantes, né, disso dentro. Então, primeiro, propósito sempre me fazer apegar mais a Deus. Então, toda tribulação ela tem como um propósito básico, geral, me fazer buscar mais a Deus. Então, toda vez que eu estiver passando por uma tribulação, eu posso parar e pensar assim, ó, Deus está querendo me aproximar mais dele. Então, eu buscar mais. Então esse é o primeiro propósito. Então o segundo propósito, toda tribulação que vem na nossa vida, ela visa nos tornar mais maduros. Então nós já falamos isso aqui. Então é para eu amadurecer e não para eu diminuir. Tá? Então toda vez que vier, o propósito é me fazer amadurecer mais. Então eu vou passando pela tribulação, vou me apegar mais a Deus, e aí com isso eu vou vencer, e aí eu adquiri uma maturidade maior do que eu tinha. Então Jó disse, eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Então amadureceu. Terceira coisa importante, toda tribulação que eu passo na minha vida, ela pode não estar ligada a mim, mas ela pode estar ligada a outro. Veja, às vezes um está sofrendo a tribulação, mas o objetivo não é ele especificamente, o objetivo é alguém que está do lado. Então, por exemplo, quer ver? Às vezes um filho fica doente, aí uma criança, vamos pegar uma criancinha, como que a criancinha pode dar uma resposta de apego a Deus? Como que ele pode dar uma resposta de maturidade, porque ele é um bebê? Então, às vezes, não é a criança, é os pais.
Às vezes, se o pai adoecesse, não amadureceria tanto. Mas a forma de Deus fazer o pai crescer e amadurecer na fé e dar uma resposta certa é o filho ficando doente. Então, está vendo que porque qual a razão de uma criança que não tem fé, não tem conhecimento para passar pela tribulação? Não é ela, é o outro. Às vezes é um pai que fica doente para mover o filho. Como mover o filho? Despertar no coração do filho o cuidado com o pai. Então agora ele vai demonstrar a resposta de fé, assumindo a responsabilidade de cuidar do pai que está doente. Às vezes a tribulação vem para uma pessoa da igreja, para mover os irmãos da igreja para ajudar. Então a pessoa está passando dificuldade financeira, aí o povo da igreja se reúne, doa, abre o coração com liberalidade. Está vendo? Então o propósito de Deus é amplo, né, Tereza? Eu fico vendo meu irmão, por exemplo, ele é um cristão, a mulher dele também é, hoje ela está com Alzheimer, ela não tem consciência de nada? Não tem consciência nenhuma de nada. Então eu fico vendo assim, ela não está passando por tribulação. Ela, né? Eu digo assim, no sentido da consciência. Mas quem está passando por tudo é ele e a família toda. E aí, como é que a família vai reagir nessa situação? É a resposta da família que Deus está visando. Não é a resposta da pessoa que está passando pela situação, é da família. Como que a família vai reagir? Qual o testemunho que a família vai dar diante dessa situação? Então, Deus tem um propósito em tudo, gente. E é isso que Paulo está falando. Então, a gente não pode ficar triste por estar passando por luta e nem ficar triste por ver uma pessoa passando por luta. A gente precisa entender o propósito. Toda tristeza que nós devemos ter nas tribulações é uma tristeza afetiva, e não uma tristeza de descontentamento. Qual a diferença? Uma tristeza afetiva é o seguinte: um pai vê um filho doente, ele sofre, ele fica triste de ver o filho sofrendo. Então é uma tristeza afetiva. Qual que é a tristeza descontrolada e desesperadora? É a pessoa que está vendo o filho sofrer e aí agir de forma descontrolada, revoltada, culpar Deus, entendeu? Então, crente não pode ter essa tristeza descontrolada. Então, crente pode ter uma tristeza afetiva, porque a gente ama demais e a gente não quer que os nossos sofram, não é? Então, é uma tristeza afetiva, mas não uma tristeza descontrolada. Tem umas coisas difíceis demais, que, por exemplo, uma nação, governantes, o país tem pessoas do bem, tem pessoas do mal. Um governante causa tanto sofrimento para o povo, um patrão injusto, que as pessoas dão um lucro para ele e tal, e ele não reconhece, Então, eu fico incomodado com isso. Aí veja, qual a atitude nós vamos tomar? Dentro de tudo isso que nós falamos. Tudo que nós vimos aqui, quando vem a tribulação, qual atitude nós vamos tomar? Nós aprendemos aqui. E nós vamos agir de acordo com aquilo que nós aprendemos. Tem que ajoelhar mesmo. Pastor, eu vou aconselhar vocês, irmãos, então, de tudo que nós conversamos aqui, vamos pegar essa gravação que está aqui e salva ela no seu computador, no seu celular, salva, para depois, na hora que você estiver passando por uma luta, você volta lá. E na mente, quem tem condição, aí você volta lá e fala assim: não, eu aprendi isso, então agora é a hora. E vale a gente lembrar também que quando a gente sofre, Cristo está sofrendo junto. Eu estou participando do sofrimento de Cristo. A reação dos apóstolos, lembra quando os apóstolos foram presos, ameaçados, Pedro e João, eles saíram de lá glorificando a Deus pelo privilégio de participar do mesmo sofrimento de Cristo. Ou seja, é um privilégio para eles dizer: nós estamos sofrendo aquilo que Cristo sofreu.
Então é um privilégio ser participante disso. Né? Pastor, eu entendo que a palavra de Deus nos promete que bondade e misericórdia nos seguem todos os dias. E Ele está conosco todos os dias. Então, Deus não nos coloca em provação e fica de um lugar assistindo a gente sofrer. Bondade e misericórdia estão presentes em nosso sofrimento. Ali, todos os dias. Cabe a nós, e aí a maturidade, você conseguir enxergar bondade e misericórdia. Todos os dias. Um dia nós pregamos aqui. Nós pregamos aqui um dia na igreja, aqui falando assim, que nunca, em lugar nenhum na Bíblia, Deus teve essa postura de ficar assistindo só, né? Então, toda vez que os cristãos passaram por luta e dificuldade, sempre havia Deus na presença. Quer ver? Vamos pegar alguns exemplos mais assim comuns que nós sempre citamos. Quando os 3 jovens estavam na fornalha, onde estava Deus? Quando Daniel estava na cova dos leões, onde estava Deus? Quando Paulo estava lá na tribulação no mar, o anjo apareceu lá e disse: pode ficar calmo que não vai morrer ninguém, né? Quando Jesus estava no Getsemane, irmãos, tinha um anjo que o consolava. Nunca nós passamos sozinhos pela tribulação, nunca, sempre Deus está. Então, Salmo 46, para a gente fechar, né? Fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Então, Deus está sempre conosco. Deus não impede que venha a tribulação, porque ela é propósito dele. Mas onde que Deus está na hora da tribulação? Deus fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas aflições, porque ele passou por tudo isso, né? Portanto, nós podemos entrar confiantemente diante do trono da graça. Amém. Bacana, gente? Pastor, esse negócio engraçado comigo. O senhor sabe que tem um programa de cristiano, né? Nos dias antes, eu só estava fazendo para a porta, o senhor rezando na porta. Aí vocês comigo, aí eu vi no salão de aqui, ó. Lá no cantinho, com a marca lá, começou a tampar. Aí veio aquele pensamento: não vai morrer. Daí uns dias eu disse que ele feito. Bebida. Esse aqui foi feio. Eu vou nem contar na Sempre Deus está. Ele não, às vezes não impede, né? Mas é na tribulação que Ele está presente e livre. Amém, gente? Vamos levantar então, vamos agradecer a Deus, né? E semana que vem nós continuamos, né? Tá? Vamos lembrar o culto nosso hoje à noite, viu? A ceia, celebração da ceia, né? Vamos receber a bênção então e assim encerrar. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom dia.